Tendo a alegria de receber aqui no estúdio a secretária de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado, Neuza Cadori, que não é nascida na Bahia, mas já é baiana. Secretária, bom dia, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Bom dia, Nardelli, Jairo, Isabela. Eu vou mandar um abraço para Pintadas, mas mandar um abraço para a Bahia, agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre esse tema tão importante que é a violência contra as mulheres e falar disso no Carnaval, que é um grande desafio. Pois é, eu imagino o tamanho desse desafio, né? Porque quando a gente pensa assim, eu que já passei dos 40, já sou 40 a mais há um tempinho, eu acho que talvez Isabela tenha um olhar diferente do meu. Isabela tem 21, né? Isso. E quando Isabela nasceu, eu já estava carnavalizando por aí. E graças a Deus as coisas vêm mudando, né, com o tempo. Mas a gente sabe que no carnaval, mulheres, elas estão ainda muito expostas a situações de constrangimento, de agressão, de violência, de assédio. E eu queria, secretária, que a senhora contasse pra gente, diante desse desafio, como é que a gente enfrenta ele, como é que a secretaria se prepara para fazer a defesa das mulheres, conscientização das pessoas dentro de um ambiente como o carnaval. É isso. Primeiro lembrar que o Carnaval na Bahia é a maior festa do planeta, a maior festa de rua do planeta. E também trazer um dado aqui para ajudar na nossa reflexão. A gente sempre fala da violência doméstica, né, do feminicídio, mas a gente tem um desafio que é quando a gente faz as pesquisas, a gente se dá conta que mais de 90% das mulheres relatam que ao sair de casa, ao tomar o transporte público, ao estar na rua, elas são vítimas de importunação, são vítimas de violências. Então, o carnaval é um espaço perigoso para as mulheres. Por isso, o governo do estado organiza muitas ações, é um verdadeiro plantão integrado. Em relação à Secretaria de Mulheres, a gente tem desde as ações de sensibilização, porque cada vez mais se percebe a importância dos processos de educação, para que tanto a mulher perceba o que é violência, como a sociedade entenda o absurdo que é a naturalização da violência. Então, a gente tem as ações de distribuição de material e a gente tem os pontos, né, nos principais circuitos de carnaval. A gente tem Ondina, no Campo Grande, no Pelourinho, junto às instalações da Polícia Civil e Militar, também a tenda do Oxe Me Respeite. O Oxe Me Respeite é a nossa campanha permanente de prevenção e enfrentamento à violência. Nessas tendas que a gente compartilha com policiais mulheres do Batalhão de Proteção da Mulher, a gente faz plantão das 2 da tarde até 2 da manhã, onde nós temos uma equipe multidisciplinar. E, se for necessário, se alguma mulher for vítima de violência, a gente pode encaminhar ou para a DEAN, para a Casa da Mulher Brasileira, ou para o Hospital da Mulher, que tem um plantão de 24 horas para atender mulheres que sofram violência sexual. Essa é uma das ações importantes que a gente desenvolve no Carnaval, associada a todo o aparato da polícia, que a gente tem milhares de policiais na rua, a gente tem o monitoramento das câmaras, a gente tem os portais que impedem que pessoas entrem armadas ou com algum objeto que possa ser usado, né, para praticar uma violência. Mas é muito importante dar visibilidade, né, a essa presença tanto do processo das campanhas educativas, distribuindo material. A gente faz isso, inclusive, com o apoio do Ministério da Mulher, que nos oferece diversos materiais para a gente fazer essa abordagem social. E é isso, a gente espera que cada vez mais a gente possa oferecer segurança para as mulheres. Secretária, qual é o grande desafio ali, digamos, na embocadura, na hora do trabalho no circuito? Qual é o grande desafio da Secretaria em relação à violência contra a mulher? Então, a gente já é uma tradição montar o nosso serviço junto com a tenda da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, quando tem acontecido, né, mulheres que vão lá porque foram abordadas de forma indevida, já aconteceu
mulheres que sofreram estupro. Então, a gente se fortalece com essa presença da estrutura do Estado, que é a estrutura da segurança pública, inclusive para levar essa mulher onde ela pode ter o atendimento que é adequado para a violência que ela sofreu, ou também muita gente entra ali para saber o que é, para saber como é, entendeu? Mas, assim, eu acho que é importante. É claro que a gente sabe que ainda são poucas, 3 tendas, né? Mas é uma forma bem, assim, tem uma política de comunicação visual, tem blimp para chamar atenção, né? E tem as campanhas também na rua, com a campanha que a SECOM faz. Mas, assim, eu sempre falo que, embora o Estado, né, e a Prefeitura tenham os seus serviços, a gente sempre faz o apelo, Jairo, para que cada pessoa também tenha essa consciência de que todos nós temos que respeitar quem está na rua, todos nós temos que, assim, se uma mulher estiver perdida, se uma mulher, uma menina tiver bebido um pouquinho a mais, todas as pessoas precisam ter empatia, respeito, compromisso para fazer do Carnaval uma festa de alegria e boas memórias. Mas é um desafio, por conta dessa cultura, né? A gente está vendo esse episódio agora da Graça, né? De uma pessoa estar no meio da rua, do nada, abordando, praticando importunação sexual. Então, a gente convive. Eu acho que o principal desafio é exatamente essa cultura permissiva, desrespeitosa, que a gente precisa combater, tanto com a campanha educativa, mas também com a responsabilização de quem pratica violência. É isso que eu queria questionar, né? Porque a gente sabe que vão acontecer muitos casos de importunação, de abordagem desrespeitosa, de assédio, de alguém pegar, passar uma mão, forçar um beijo, ou até coisa muito pior. E eu imagino que seja muito difícil impedir todos esses casos ou responsabilizar todas essas pessoas no momento em que aquilo acontece. Mas aí o que eu queria saber é o seguinte: essas mulheres que passaram por uma situação como essas, né, que não tenha chegado, Ave Maria, um estupro ou qualquer coisa nesse sentido, mas que ela tenha sido abordada de uma maneira que ela considerou respeitosa, e acredito que tenha sido. É importante que ela vá a uma dessas tendas, ainda que não tenha como levar a pessoa ou qualquer coisa nesse sentido, para se mapear a quantidade de ocorrências, até para basear ações a partir desses números, secretário? Assim, só para informação, toda manhã de Carnaval, a Secretaria de Segurança Pública senta com as pastas que estão envolvidas no Carnaval, a gente vai para um espaço, faz esse balanço, né? Então, tem um monitoramento. Eu sempre guardo a impressão que muita violência não ganha visibilidade, que nem toda mulher tem coragem, né? Então, ninguém controla todos os metros quadrados do Carnaval. E sabe o que é pior? Às vezes ela passa por 3, 4 situações dessa numa noite ou até mais. Isso. E ela não vai registrar. E às vezes não é nem porque não tem vergonha, não tem coragem. É porque aquilo é tão naturalizado por todo mundo que ela fala, que nada, não vou falar nada, vai acontecer amanhã tudo igual, a mesma coisa. Aí que eu acho que as campanhas, elas têm um poder, né, para ajudar essa transformação. Porque a própria mulher tem que entender que ela sofre essa violência. Se a gente não fala, a violência não para. Então, é um processo, eu acho que é uma transição que a gente tem que fazer, né, com educação, com responsabilização, né? Mas, assim, eu queria aqui dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, até uma campanha, se liga, se não eu ligo 180, a campanha do governo federal. Então, assim, as pessoas podem... É muito tranquilo você pegar um celular e discar 180. O 180 é um serviço gratuito, 24 horas. As pessoas estão perfeitamente qualificadas para orientar, para falar o que você vai fazer. Salvador tem a Casa da Mulher Brasileira, também com plantão 24 horas, onde tem todos os serviços. Tem a DEAN especializada, que é a Delegacia da Mulher, tem Vara da Violência, tem Ministério Público, Defensoria, todo o acolhimento psicossocial. Então, uma mulher que tenha sofrido, ou que, de repente, assim, ela está numa situação de violência, até fora do circuito do Carnaval, ela pode, né, ser motivada, orientada para acessar os serviços. O importante é tentar
sair do ciclo da violência, porque a violência não começa com feminicídio. Feminicídio, na última década, aumentou 300%. 300%. Então, as mulheres precisam entender que a violência ela vai crescendo. Ela começa de forma mais velada, né? Um controle aqui, um controle ali, vai para agressão física, mas ela pode terminar numa fatalidade. Mas tem outro serviço no carnaval que a gente vai falar um pouquinho. Exatamente. E a gente vai entrar nele agora. Que é a estrutura de proteção e cuidado com as mulheres que trabalham no carnaval. As catadoras, as recicladoras, enfim, essas mulheres que estão ali na lida para fazer uma renda e que também vão precisar desse apoio. Muitas delas têm seus filhos. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como é pensada essa estrutura de apoio a esse público específico, secretária. Então, é um serviço relativamente novo, está na 3ª edição. Nós chamamos Projeto Cuidar de Quem Cuida. Para a Secretaria não é um programa só do Carnaval, mas ele se torna assim, muito significativo nos dias de Carnaval. Porque essas mulheres, a maioria dessas trabalhadoras do Carnaval são mulheres. Você pode observar um pouquinho quem são as ambulantes. Aliás, um público quase invisibilizado, né? E que se sacrifica muito, que passa por vários dias na rua. Um banho é caro no Carnaval, né? Comprar um lanche é caro. Então, o que o serviço oferece? É uma parceria, são várias secretarias integradas, ele funciona em 2 locais, lá nas voluntárias sociais, perto do Palácio da Aclamação, perto do Teatro Castro Alves, e lá na ADAB, em Ondina. Então, é possível oferecer banho, café, almoço, as mulheres podem fazer um penteado, fazer uma trança, podem tomar massagem, podem ser ouvidas por uma psicóloga, podem participar, as que gostam, de uma roda de conversa, está ali esperando o banho, está ali esperando o serviço, senta numa rodinha, né? É um espaço de acolhimento. É muito legal, porque eu acho que é uma pausa ali, né? É um carinho, é um afago para elas. Um descanso na loucura, né? Um descanso na luta. Nós tivemos um caso que na hora de fazer o penteado, se percebeu que a mulher estava com ferimento na cabeça. E aí, com calma, né, porque a nossa equipe é preparada, ela foi levada para uma escuta com uma psicóloga. Ela tinha saído de uma situação violência de estar presa em casa, né? Cárcere privado. Cárcere privado, né? Na mão de uma pessoa envolvida com drogas. Então, a partir dali, ela foi levada para a DEAN. Né? Então, assim, é importante. Mas, volto a dizer, nós, ano passado, tivemos 2.400 atendimentos. Que funciona em que horário, secretária? Funciona das 7 da manhã até as 15, porque depois das 15 elas vão para a luta, né? E o que é preciso para acessar o serviço? Olha, vou repetir, a gente tem as voluntárias sociais na parceria ADAB, né, que nos oferecem os espaços. A gente tem a SEADES, que cuida de toda a parte da distribuição de alimentação, Secretaria de Assistência Social, né? A gente tem a CETRE, porque a Secretaria do Trabalho, ela faz um trabalho permanente com catadores em Salvador, com as cooperativas. Então, nós recebemos esse público que é organizado pela CETRE, de forma especial, divulgamos, né, também, não precisa nenhum protocolo para entrar. Quem quiser, estou aqui já aproveitando para anunciar, né? Então, as mulheres que estão nessa condição, trabalhando na rua, podem procurar esses 2 serviços. Em Ondina é na ADAB. Ali na Avenida Milton Santos, que é a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Não é muito longe do circuito. Aquela casa amarela. Da Escola de Medicina Veterinária. Isso, no lado, né? Para quem sobe no lado esquerdo, é um lugar bem bacana, assim, tem um espaço bom. Então, a gente aproveita aquelas instalações e faz esse trabalho. Mas realmente é uma ação de cuidado muito importante para dar um pouco mais de dignidade para essas pessoas que fazem, que às vezes a única alternativa é aproveitar esse período do carnaval para levantar uma graninha, né? E passar alguns meses aí, principalmente mãe solo. Então, esse é um trabalho que elas enfrentam, eu imagino, uma logística imensa para ter com quem deixar os filhos,
para poder ir trabalhar, para sustentar os filhos. Isso. E chegam lá, eu fico imaginando, porque existem... ser mãe já é um negócio que é desafiador pra caramba, né? E aí chega um momento que a gente fala assim, meu Deus, eu cuido de tanta gente, de tanta coisa. Às vezes eu só queria que alguém cuidasse de mim, sabe? Que me desse qualquer coisa, fizesse minha comida, que, sei lá, penteasse meu cabelo, me desse um colinho. Eu imagino essas mulheres que estão numa luta danada para conseguir ter um dinheiro que, no final das contas, é aquele dinheiro que, pô, parece muito, mas que, na verdade, não é nem tanto, mas que é tão importante, que é tão necessário para elas, e que enfrentam essa jornada das 3 da tarde até a hora que conseguir ficar lá. Muitas vezes elas vão com alguém, mais alguém da família, mais uma mulher adulta, elas têm um pouquinho essa estratégia, né? Porque não dá nem para ir no banheiro. Tem que ter alguém para segura a onda aqui que eu vou ali pegar com alguma coisa. Algumas delas relatam também que elas têm que ficar de olho, porque elas também sofrem importunação sexual. Algumas deitam até embaixo de trio elétrico. Sabe, assim, é importante esse olhar, é muito importante. Lá no nosso espaço, nos 2, a gente tem colchonetes também, então 1 horinha de sono, 2 horinhas de sono, significa muito. Nossa, faz muita diferença. Eu tenho 2 perguntas. Uma seria, essas mulheres, quando chegam lá, muitas delas são mães, e aí levam suas crianças. Quando elas estão nesse momento, o que é feito com essas crianças? Tem algum cuidado, alguma atração, alguma coisa atrativa para essas crianças? Algum também direcionamento, cuidado, né? Que possa ter, porque é uma preocupação, um cuidado. O que eu vou fazer com meu filho? Sim. Poucas têm levado. Quando levam, a criança fica com ela. A gente não tem ainda... ano passado a gente fez uma pesquisa, já tentando ver de onde é que essa mulher vem, né? Ouvir um pouquinho dela também, como é que é esse cotidiano dela no carnaval. A gente não tem ainda uma estrutura para criança, como a gente tem quando tem os encontros de mulheres, quando tem a assembleia de mulheres, a gente já tem um espaço kids, né? Com algumas pessoas para ficar brincando e tal. É uma boa sugestão, eu acho que a gente pode ir aprimorando, mas... Elas, se estiverem com as crianças, podem levar? Podem, tem mulheres que levam. Não pequenininho, elas não levam. Mas assim, já a criança mais independente. É porque elas têm muito cuidado. Eu sei que para essas mulheres ter uma rede de proteção é muito difícil. Mas elas sabem o risco que é levar a criança para a rua. Né? Então, mas assim, quem chega, a gente acolhe, o espaço é grande. A gente tem uma equipe grande também. A nossa equipe a gente contrata pessoas. E a nossa equipe da SPM fica ali monitorando, né, para ir vendo o que pode ser desenvolvido. A gente tem o apoio das voluntárias sociais, aqui, a professora Tatiane Veloso, né, a primeira-dama. E assim, o governador tem um cuidado muito grande. Ele foi, ano passado, visitar cada serviço desse, né, foi conversar com as pessoas, almoçou com elas lá, né. Então, assim, eu acho que é uma política que no carnaval tende a crescer. Eu, particularmente, eu acho que é assim, né? O tema do carnaval é Estado da Alegria, né? A Bahia, Carnaval na Bahia é Estado da Alegria. Então, é um desafio grande, mas é uma responsabilidade a gente conseguir não só trazer muita gente para o carnaval, mas garantir que as pessoas, de fato, vivam esse carnaval, né, bem, seja trabalhando, seja se divertindo. Então é isso. Essa estrutura já está funcionando ou começa a partir de um determinado momento? A estrutura de enfrentamento à violência começa quinta. A estrutura do cuidado começa sábado. Tá. A partir de sábado, de manhã, 7 horas, está tudo lá. Então, na quinta-feira, as tendas em Ondina, Campo Grande e Pelourinho já estarão lá, disponíveis para receber mulheres que se sentirem... Tem só uma diferença no horário de atendimento, um pouco por conta do fluxo do carnaval. Então, por exemplo, lá em Ondina, a tenda começa às 17h, a tenda do Oxi, e vai até 5 da manhã, sempre 12 horas. Sim. No Campo Grande, no Pelourinho, começa às 2. Não, começa desculpe, às 2, são 12 horas, até 2 da manhã. Pronto. É porque obedece um pouco esse fluxo. Sim, né? O perfil é muito integradinho com a polícia, as policiais estão lá dentro, porque assim, imagine uma mulher ser agredida e entrar na tenda. A gente tem que ter proteção também, porque já aconteceu do agressor ir para cima depois. Deus é mais. Então, as pessoas às vezes usam droga, né? Então, mas eu acho que já tem toda uma compreensão do que precisa minimamente para a gente assegurar quem está trabalhando
e quem também usa o serviço. A gente está ali pertinho, também tem a Secretaria de Saúde, né, que tem vários serviços. O governo do estado monta um plantão muito bacana. Tem o plantão permanente da Secretaria de Direitos Humanos também, né, pensando nas crianças, pensando nos outros públicos que também no Carnaval. Então, é um mutirão grande, assim. Não tenho dúvida. Agora, secretária, diga onde é que ficam esses pontos de atendimento das tendas. No Campo Grande fica onde? A senhora saberia dar uma referência? O Campo Grande é um espaço novo. O do Pelourinho é na frente da Câmara. Tá. O Campo Grande, perdão. Na praça mesmo. Na praça. Lá na praça do... tá. Em frente ao teatro. Tá. É porque esse espaço realmente é novo. E em Ondina é ali bem perto das Gordinhas. Tá. Ali tá tem no final da ali tem um condomínio de serviços do Estado, né? E no Saúde. Circuito Batatinha é no Terreiro de Jesus. Isso. Eu vi um trecho da entrevista e me chamou a atenção quando você fala assim, olha, é preciso ter empatia quando encontrar uma mulher alcoolizada. Isso me chamou a atenção na sua fala e eu queria entender se isso tem sido realmente uma prática que vocês observam do homem aproveitando o estado alcoólico da mulher, agredir, violentá-la ou importuná-la. Então, a gente ouve relatos, por exemplo, de uma menina que estava sentada no fundo do ônibus, sozinha, uma estudante de medicina, sozinha no fundo do ônibus, e ela percebeu que um homem estava dentro do ônibus e se aproximou dela. Ela sofreu violência, uma menina, né, uma jovenzinha assim. Então tem muito isso ainda, infelizmente. Né? Nós fizemos um trabalho em novembro, no mês dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência, que a gente focou muito as atividades que nos oportunizaram dialogar com os homens. E tivemos a parceria de homens que são militantes, que são homens comprometidos de construir um outro tipo de masculinidade, né? Não essa tóxica, mas uma masculinidade saudável. Fizemos um trabalho, fizemos uma corrida, né? Homens pelo fim da violência, fizemos um trabalho de um seminário, uma manhã inteira, com homens na mesa, falando para os outros homens. E quem eram os outros homens? As pessoas que trabalham no Estado. A gente pediu para cada secretaria mandar 4 pessoas. A gente teve 120. A gente teve gente que veio do sul da Bahia, da universidade. Foi muito legal. E a gente percebeu que muitos chegaram assim um pouquinho constrangidos, assim, não sabiam bem o que ia acontecer. Mas a forma como nossos convidados abordaram, a gente vai percebendo, Jário, que nós temos que investir em um processo de conscientização e educação dos homens. Esse homem que violenta, ele é um produto de uma educação em casa, de uma convivência social muito permissiva, muito tolerante. E lembrar aqui que na semana passada o presidente Lula lançou o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Qual é a novidade? Porque o pacto existe há 2 anos, mas ele chamou os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, porque eu acho que ano passado aconteceu aquela mobilização toda das mulheres irem para a rua, houve grandes manifestações que foram reação a fatos assim inaceitáveis de violência, como a menina de São Paulo que foi arrastada no carro, como casa queimada com criança, com mulher, fatos assim muito bárbaros, né? Então, eu acho que essa ação do governo federal, ela vai trazer ações novas, assim, esse novo pacto vai trazer outras políticas, mais investimento, e ele é focado no processo de educação. Na Bahia, a gente está com um projeto acontecendo em 300 escolas, que são 10 atividades de formação, discutindo com meninas e meninas para entender o que é violência. Porque às vezes a menina está sofrendo violência, ela não identificou como uma violência. O menino está praticando e ele acha que aquilo é normal, que é o papel de homem. Controlar a roupa, controlar onde a mulher vai, né? Então, assim, discutir isso é fundamental. Senão a gente enxuga gelo.
E o pacto, o novo pacto, ele prevê isso: fortalecimento das ações educativas, aumentar a rede de proteção, a gente precisa ter, e também assim, garantir de forma mais efetiva a responsabilização de quem pratica as violências. Um pouco em síntese, um pouco isso. E nós sabemos que aqui na Bahia, e o governador tem falado isso, esse programa de trabalhar com as escolas deve chegar em todas as escolas do estado, que são mais de 1.200, mas é muito importante, porque eu acho que é um ambiente, né, que as pessoas estão em formação, e é bom fazer isso com o público mesclado, com meninas, com meninos. E na secretaria a gente está vendo, inclusive estamos sendo cobradas para a gente avançar nesse processo de diálogo com os homens. Nos pareceu, pela experiência até agora, que é um caminho bom, é um caminho tranquilo. E rapidinho citar a campanha do Baianão, né, que está bacana, parabenizar a TVE, também uma ação do governo do estado. Agradecer os 10 times do Baianão que aderiram à campanha, muitos atletas fizeram vídeos, e está sendo muito bom pelo alcance que, né, o Baianão tem, porque todo mundo gosta do futebol, né, os principais times estão aí em campo, e para além do futebol é uma luta, uma disputa por um novo tipo de sociedade. Eu queria só fazer uma pergunta para terminar. O avanço do extremismo é uma contramaré muito forte nesse trabalho de vocês? Sim. Eu acho que nos últimos anos a gente pode dizer isso, né? Assim, tem várias coisas que desafiam essa luta pelo fim do enfrentamento. A própria movimentação das mulheres, né, que vão para estudam, alcançam novos espaços no mercado de trabalho. Isso incomoda alguns homens. A mulher ganha mais do que o homem. Alguns você está sendo até muito gentil. Incomoda muito os incomoda homens. muito, né? Incomoda muito. Então, a própria luta, ela vai encontrando resistências que a gente tem que identificar e a gente tem que trabalhar. Só não pode desistir, né? Não pode desistir. De jeito nenhum. Agora, sem dúvida, né? Assim, a gente vê na política como a gente enfrenta desafios, não pode falar gênero, é uma coisa difícil. Então, as pessoas resistem. Eu acho que o avanço da direita e é no mundo todo, né? Porque o problema do feminicídio, o problema da violência não é global. É milenar, desde sempre, na verdade, né? Mas temos que fazer a nossa parte. Exato. Sem parada é que não dá para ficar, né? Não, de jeito, é preciso estar atento e forte. Gente, tudo bem, há 80 anos a gente não votava. Claro que não é pouco. 103 mulheres ano passado aqui na Bahia. Isso nos incomoda muito. Mas tem que olhar o que a gente conquistou e não caiu do céu. Não veio de graça. Foi luta. Nunca vem sem luta, né? Então, se a gente está aqui no Carnaval fazendo isso, se a gente está todo dia na luta... E somos muitas, né? São muitas pessoas, são pessoas que são militantes das redes sociais, são pessoas que organizam diversas... São a maioria, secretária. Muita gente. A maioria da sociedade. É a maioria. Secretária, só uma última pergunta em relação a esses pontos de atendimento no Carnaval, é porque tem muitos casos que acontecem fora dos circuitos, né? Às vezes indo para casa, ou até mesmo nos locais distantes mesmo, nas ruas que dão acesso ao circuito, mas que não necessariamente já estão lá. E aí eu queria saber o que essa mulher pode fazer quando ela não está dentro desse circuito. Qual o direcionamento que ela deve tomar de primeira mão, onde ela pode ir para buscar essa ajuda, esse acolhimento? Eu diria que em Salvador tem um endereço muito bom e que tem dado muito resultado. É a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira tem 2 anos, ela fica ali pertinho do... É só fácil você achar. Inclusive com uma estação de metrô perto, próximo do Sara, do Hospital Sara. Onde foi uma parte dele, onde foi a antiga sede da Petrobras, ali na entrada do Costa Azul de Chepe. Isso. Por que é o endereço certo? Porque ali, no primeiro momento, é o acolhimento, é o psicossocial, que identifica a situação, mas aí ela tem o reforço da orientação do Ministério Público, da Defensoria, ela tem assistência psicológica garantida, ela pode ter a medida protetiva com rapidez, é o melhor endereço para conseguir uma medida protetiva.
E todo esse conjunto, é a rede presente ali, a rede de proteção presente, a mulher se sente muito mais encorajada. No primeiro ano de funcionamento da Casa da Mulher Brasileira, a gente teve uma redução do feminicídio de 55%. A Bahia, nos dois últimos anos, diminuiu pouquinho o número de feminicídios. A boa notícia é que nós vamos ter, possivelmente em março, o anúncio de 3 novas casas da mulher brasileira. Uma em Itabuna, uma em Feira de Santana e outra em Irecê. Eu acho que essa é uma grande conquista, uma política do governo federal que está construindo 40 novas casas no Brasil. As 3 é na Bahia. Né? Agradecer aqui. Inclusive, a ministra vai estar aqui no dia 16, na segunda-feira, vai percorrer esses serviços, né? Enfim, mas é isso. Eu estou muito confiante nesse novo pacto. E a gente tem muitas expectativas nisso, secretária, porque temos pressa. Temos pressa. Por nós, pelas nossas meninas. Quem aqui não é mulher, tem uma filha. Isso. Jairo tem uma filha, Cláudio tem Como duas. diria Chico César, já fui mulher, eu sei. Pois é, todas nós somos e temos meninas, só a Isa não tem ainda. Mas a gente tem pressa pela gente, e pelo mundo que a gente vive, né? Pela sociedade que a gente vive. Secretária Neuza Cadori, de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado, muito obrigada. Bom trabalho, o seu sucesso é o nosso. A gente deseja que tudo corra bem, que seja um carnaval tranquilo, de alegria. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eu volto a dizer aqui, ninguém sinta-se sozinha no carnaval. Claro, se cuide, ande acompanhada, né? Mas se você precisar, diz que 180 ou procure um dos nossos serviços, tá bom? Maravilha. Obrigada. Vamos para o intervalo comercial, rapidinho a gente já volta.